Hoje a gente vai voltar para um dia, lá em 2003, em que o Sol, sim, o Sol, a 150 milhões de quilômetros daqui, simplesmente fez a tecnologia de um continente inteiro parar. Parece ficção científica, mas aconteceu. Essa é a grande questão, né? O que tem o poder de derrubar o GPS de um continente, assim, em minutos? E olha, já adianto, não foi um bug de software, não foi um satélite que pifou, foi uma coisa bem maior, vinda lá do espaço. Então, bora investigar isso. O palco de tudo isso? O Brasil. Era uma terça-feira de manhã, dia 28 de outubro de 2003. A tecnologia que a gente já usava e confiava estava prestes a levar um golpe, vindo do cosmos. E o mais doido é que a maioria das pessoas não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Tudo começou aqui na Terra, com uma série de problemas que ninguém conseguia explicar de imediato. De repente, no país inteiro, os aparelhos de GPS começaram a enlouquecer. Sabe? O sinal, puf, sumia. Os sistemas que recebiam esses dados começaram a rejeitar tudo, marcando as informações como outliers. O que é um outlier? É basicamente um dado tão bizarro, tão fora da curva, que o sistema pensa, não, isso aqui está errado demais e simplesmente joga fora. O resultado foi uma espécie de caos silencioso, com erros gigantes de posicionamento e, em alguns casos, os aparelhos simplesmente não conseguiam dizer onde estavam. Apagão total. Para a gente entender o que causou essa confusão toda, a gente precisa olhar para cima. Mas bem para cima, muito além das nuvens, para o lugar onde essa bagunça toda aconteceu. Essa camada é a ionosfera. Pensa nela não como um escudo sólido, mas como um mar de partículas com carga elétrica que envolve a Terra. E todo sinal de satélite, sem exceção, incluindo o do GPS, precisa mergulhar e atravessar essa camada para chegar até um receptor aqui no chão. Em um dia normal, tranquilo, isso acontece sem grandes problemas. E aqui está o pulo do gato. A densidade elétrica dessa camada a gente mede com uma coisa chamada conteúdo eletrônico total, ou TEC, para facilitar. Pensa no TEC como se fosse a turbulência nesse mar de partículas. Quanto mais elétrons, quanto maior o TEC, mais turbulente fica o caminho do sinal do GPS. E essa turbulência distorce o sinal, causa atrasos, e aí gera erros de localização. Beleza, mas o que teria o poder de aumentar esse TEC, essa turbulência de forma tão absurda em cima de um continente inteiro? A resposta, como já era de se esperar, não estava aqui na Terra. Estava bem no centro do nosso sistema solar. Naquele dia, o Sol teve uma explosão solar. E não foi uma qualquer. Foi uma erupção de classe X, que é tipo o nível máximo de potência. Foi uma liberação de energia simplesmente absurda que disparou um canhão de radiação bem na direção da Terra. E o mais incrível é a velocidade disso tudo. Essa radiação viaja na velocidade da luz, né? Então a explosão aconteceu lá no Sol às 11h02 da manhã, no horário universal, e só 8 minutos depois, 8 minutos, essa pancada de energia já estava batendo aqui na Terra, atingindo a ionosfera em cheio. Olha só o que os satélites que ficam de olho no Sol registraram. Dá uma olhada nesse pico no gráfico. O fluxo de raio-x, que é uma radiação super energética, simplesmente disparou. Em poucos minutos, a Terra foi bombardeada por uma dose de energia que ela não costuma receber. Foi um banho de radiação, literalmente. Ok, então a gente viu a explosão lá no Sol. Agora vamos ver a prova do crime aqui na Terra, como é que essa pancada de energia virou um problema real para a nossa tecnologia. O que os cientistas fizeram foi bem inteligente. Eles pegaram os dados do dia da explosão e compararam com os de um dia normal, umas semanas antes. Num dia calmo, como em 11 de outubro, o TEC sobe de leve, gradualmente, conforme o Sol vai nascendo e aquecendo a atmosfera. É um padrão previsível. Mas no dia 28, bom, o padrão foi para o espaço. E aqui está a prova definitiva, um salto de mais de 25 unidades de TEC. Para se ter uma ideia, num dia normal, essa variação é bem pequena e lenta. Isso aqui foi um aumento brutal e quase que instantâneo. Mas por que o Brasil sentiu isso com tanta força? Parte da resposta está na nossa localização. O Brasil está numa região bem particular do planeta, perto do equador magnético, que é uma área onde a ionosfera já é naturalmente mais instável, mais suscetível a essas perturbações do Sol. Então, quando a erupção bateu, essa nossa vulnerabilidade foi amplificada. A ionosfera em cima da gente foi super energizada num piscar de olhos. Bom, com a ionosfera nesse estado de sobrecarga total, agora a gente consegue conectar as pontas e entender exatamente por que os aparelhos de GPS começaram a pifar. Então, o que rolou na prática? Vamos lá.
Os satélites GPS enviam sinais em duas frequências principais, L1 e L2. Os receptores mais precisos usam as duas juntas, comparando uma com a outra para cancelar justamente os erros causados pela ionosfera. É um sistema de autocorreção muito esperto. Só que a turbulência na ionosfera foi tão grande, mas tão grande, que o sinal L2, que é a chave para essa correção, se perdeu no meio do ruído da estática. Sem ele, o sistema ficou cego. Os dados que chegavam não tinham mais correção, estavam completamente errados. E o software, vendo aqueles números malucos, fez o que foi programado para fazer, rejeitou tudo. Resultado, um apagão total de posicionamento que durou 11 minutos. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do estrago na precisão. Num dia normal, o erro de altitude do GPS ficava ali abaixo de 5 metros. Durante a erupção, esse erro pulou para mais de 20 metros. É uma diferença brutal. Para qualquer aplicação que precise de precisão, um erro desses torna um GPS completamente inútil. A conclusão dos cientistas que estudaram esse evento não deixou nenhuma dúvida. A citação deles resume tudo. Foi uma resposta em larga escala da erupção solar no posicionamento com o GPS na região brasileira. Ou seja, não foi um probleminha isolado aqui ou ali. Foi um evento que afetou o continente inteiro. Isso tudo nos traz para a pergunta final, né? Por que desenterrar uma história que aconteceu há tanto tempo, lá em 2003? Porque esse tipo de fenômeno que a gente chama de clima espacial é uma ameaça cada vez maior. E o motivo é simples. O Sol continua sendo Sol, fazendo o que sempre fez. Quem mudou, e muito, fomos nós. É só parar para pensar em como era o mundo em 2003 e como é hoje. A nossa dependência de GPS de satélites é absurda. Tá no celular de todo mundo, claro, mas também tá nas transações do mercado financeiro, no controle das redes elétricas, na logística de navios e aviões pelo mundo. A nossa sociedade digital inteira foi construída em cima de uma tecnologia que, como a gente viu, pode ser abalada por um evento solar. E isso deixa a gente com uma reflexão final e que é bem importante. O que aconteceu em 2003 foi um grande sinal de alerta. A questão nunca foi se uma outra erupção solar forte vai acontecer. A questão é quando. E a pergunta que fica é: à medida que o nosso mundo se torna cada vez mais tecnológico e conectado, será que a gente não está, sem querer, se tornando cada vez mais frágil e vulnerável ao humor do Sol?